Continuando a nossa aula, o nosso vídeo, que a gente parou aquela hora porque já estava bem puxado o vídeo, já tinha passado muito tempo, mais de 30 minutos de vídeo, para não ficar cansativo e para o professor poder também tomar aquela aguinha e descansar um pouquinho a voz, nós vamos continuar agora. O próximo equipamento que nós vamos ver são equipamentos, é a bomba para dieta. Algum de vocês já viram essa bomba no hospital? Ela é própria somente para colocar dieta no paciente. Ela também deve ser feita a desinfecção dela com álcool a 70%, sempre limpe, não deixe dieta, se cair dieta nela, limpe logo a dieta, não deixa ficar ali que a dieta geralmente costuma secar e grudar e depois não sai mais. Você vai, caiu, sujou de dieta, já vai lá, limpa ela. Esse é o único cuidado que a gente tem que ter. A programação dela, geralmente a gente vai programar de acordo com o que foi prescrito. Você vai lá no visor, vai estar lá, digitar valor, quantidade de dieta que tem, se for 200 ml, 300 ml, 1 litro, você vai colocar a quantidade que você vai ser administrado naquele tempo, aquele paciente. E também ela vai te perguntar para você digitar a quantidade de horas que você quer que corra, quantidade de minutos. Por exemplo, você quer que corra meio litro em 2 horas. Aí você vai lá, digitar primeiro 500 ml, confirma. Aí ele vai pedir o tempo, a duração. Aí você coloca lá 2 horas, confirma, aí ele já começa a funcionar normalmente. Mas para isso a gente vai ter que instalar, colocar o equipo ali dentro dessa bomba. Por que eu não vou mostrar a colocação desse equipo? Porque existem inúmeros modelos de bomba para dieta e cada bomba tem um equipo diferente. Cada fabricante faz o seu modelo de equipo para dieta. O que eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho é com relação quando não usa bomba, que você usa manualmente. Aí o equipo sempre vai ser azul. O equipo azul sempre é equipo de dieta, ok? O equipo transparente, o equipo laranja, meio ocre, bege, eu não sei direito a cor dele, eu vou mostrar para vocês, também é para medicação. Então, o que a gente vai mexer, nós cuidadores vamos mexer no equipo azul, que é o equipo de dieta, ok? Agora, o nosso item 2 é o suporte para soro e pinças. Todo mundo conhece o suporte para soro, ele também, se tiver na residência do paciente, você tem que fazer a desinfecção dele com álcool a 70 uma vez por dia, no mínimo. Aí você vai ter que intercalar com seus colegas para você não ser somente o único que vai fazer essa desinfecção, mas eles também precisam fazer essa desinfecção. Então vocês vão colocar uma escalinha. No dia ímpar é limpado de manhã, no dia par é limpado à noite, por exemplo. Aí revezando, no dia ímpar limpa de manhã, no dia par limpa à noite. Depois vem dia ímpar de noite, dia par de manhã. Aí vocês se revezam para todo mundo ter a responsabilidade de limpar esse equipamento. Outro material que a gente tem são as pinças. Essas pinças elas são utilizadas em domicílio para fazer curativo. Para quando alguém vai lá fazer algum tipo de procedimento no paciente. Por exemplo, você pega um paciente que está com uma úlcera de pressão, que a gente trabalha com a úlcera de pressão, e essa úlcera de pressão está apresentando tecido de necrose, ou seja, um tecido morto, um tecido que está lá endurecido, que precisa ser retirado, ele está mole e precisa ser retirado, a gente vai aprender em aula de curativo mais para frente. E esse tecido vai ser retirado pelo enfermeiro ou pelo médico, que a gente chama de debridamento manual, e ele vai precisar utilizar essas pinças justamente com lâmina de bisturi ou com o próprio bisturi. Agora nós temos os materiais para higiene. Essas pinças, o importante dessas pinças é que elas devem ser limpas, colocadas na solução de 1 para 1, depois de colocadas, devem ser encaminhadas para uma empresa especializada em desinfecção dessas pinças, onde vai ser autoclavada, vão fazer uma limpeza mais específica para essas pinças. Eles vão enrolar ela, colocar no recipiente novamente e vão te mandar ela estéril. Aí isso vai ser feito num processo de autoclave, ok? Então tem que ser mandado para uma empresa especializada. Aqui em Vitória, a melhor delas, aqui na região onde eu moro, a melhor delas fica na Serra,
que é a Estereleto. Estereleto, que fica próximo ao terminal de Carapina. Eles buscam na residência da pessoa, do paciente, e devolvem também na residência do paciente. Agora nós temos o material para higiene. O material para higiene a gente tem o primeiro lá de cima, do lado esquerdo, é o nosso patinho, é utilizado para pacientes do sexo masculino, para que quando eles querem fazer o xixi, a função fisiológica deles, xixi. Nós temos a comadre, que é utilizada muito para mulheres e para homens, para fazer as funções fisiológicas, fazer o cocô dentro dela. Ela também é utilizada quando o paciente quer fazer vômito. Nós temos embaixo a nossa cuba rim, que é utilizada muito em domicílio para a higiene oral do paciente e quando vai passar sonda no paciente também para retirar a urina dele. Nós temos o balde, que é utilizado em banhos no leito, para fazer o banho nesse paciente, higiene íntima, é utilizado o balde. Todo o material é de inox, que tem menos chances de proliferar bactérias e é mais fácil de ser limpo. Todos eles devem ser limpos com água corrente e detergente neutro, sabão neutro, depois deve ser colocado uma solução 1 para 1 e depois colocado para secar, lá vai água corrente e colocado para secar. Esses são os cuidados que a gente tem. Depois de seco, ainda é bom você fazer uma desinfecção com álcool a 70% nesses aparelhos, ok? Continuando, nós temos agora a cadeira de banho. Lembrando que a cadeira de banho nós temos que fazer a desinfecção com álcool a 70 antes e depois da realização do procedimento. Como eu falei no começo, a gente não sabe se o nosso companheiro de trabalho fez realmente a higiene da cadeira, então é sempre bom a gente refazer essa higiene. Utilizou a cadeira, quando a gente utiliza a cadeira da mesma forma que nós fizemos com os outros equipamentos, que tem que colocar dentro de uma sacola, todos os equipamentos que a gente limpa, nós temos que guardar dentro de sacola, aquela sacola plástica, transparente, fininha, para não cair bactérias, não cair poeira e permanecer limpo o equipamento. Essa cadeira da mesma forma, se você tiver uma sacola grande para poder tapar essa cadeira depois de ser limpa, é o ideal para não cair poeira sobre ela. Ok? E uma coisa importante, repare que essa cadeira, na parte de baixo dela, tem como se fosse um recipiente. Quando você coloca o paciente sentado, caso ele vai fazendo cocô, não vai cair no chão, vai cair dentro desse recipiente. Ah, professor, mas a minha não tem. Então você pode comprar um recipiente separado, uma bandeja, uma bacia, coloca a bandeja na cadeira de banho e depois tampa com aquela parte branca que o paciente senta em cima. Isso você pode fazer. Ah, professor, meu não tem isso também. Então você pode improvisar. Você pode pegar uma sacola, colocar uma sacola e colocar no o paciente sentado em cima. Se ele fizer cocô ou xixi, vai cair dentro daquela sacola e não vai ficar caindo no chão, que vai fazer uma sujeira menor. Você vai ter menos trabalho. Outro, número 2, aí nós temos a cadeira de roda. A cadeira de roda também deve ser limpa, higienizada. Esse couro da cadeira de roda deve ser tirado e limpado, lavado também, pelo menos uma vez por mês. E todos os dias deve ser feito nos braços, nas rodas dela, onde a gente segura com as mãos a roda, a limpeza com álcool a 70%. Nós temos do outro lado, número 3, nós temos o biombo e o hamper. O biombo nada mais é que uma divisória que algumas pessoas, muito poucas pessoas têm ele em casa, que é para não expor o paciente às outras pessoas. Se você vai trocar o paciente, fazer um procedimento e você não quer que ninguém veja o seu paciente fazendo aquele procedimento. Então a gente coloca esse biombo. Já o hamper é de suma importância quando a gente vai dar banho no paciente, principalmente, trocar o paciente que fez as funções fisiológicas e sujou a cama, molhou a roupa que ele estava vestido, a gente vai tirar essa roupa, tirar todo esse tecido que está ali sobre a cama e vai jogar dentro desse hamper para a gente não precisar sair carregando essa roupa suja pela casa do paciente. Então a gente coloca no hamper. Ok? Ah, professor, não tem esse hamper bonitinho ali igual tem no hospital. Pode ser uma sacola plástica que você coloque em algum canto perto da onde você está mexendo no paciente e jogue a roupa dentro daquela sacola. Depois você pega aquela sacola, amarra ela e leva a sacola sem expor as bactérias que estavam no paciente nos demais ambientes da casa. Ok? E a escadinha que dispensa comentário, que deve ser feita desinfecção com álcool a 70 da escadinha também. E você deve sempre deixá-la bem limpa e guardada no local acessível para todo mundo, ok?
Falando de equipamentos ainda, nós temos agora as nossas camas. Temos a cama de manivela e a cama elétrica aqui para demonstrar para vocês, são equipamentos hospitalares. Não vou falar das outras camas, pois são camas normais do dia a dia que a gente tem em casa. O cuidado, todos sabem, que é mantê-la sempre limpa, deixar o colchão pelo menos uma vez no mês ao sol para acabar com ácaros, fungos que pode proliferar nesse colchão. A gente também pode ter o cuidado de ficar virando esse colchão, mudando ele de posição, para que o colchão, você fica muito tempo deitado nele, ele começa a afundar esse colchão, a marcar o colchão com o peso do seu corpo. Você mudando o colchão de posição, você começa a deixar o colchão descansar um pouquinho naquela posição e ele volta a ficar um pouquinho na posição que ele era normal, no formato normal dele. Não fica 100%, mas já melhora o posicionamento e assim acaba até alguns problemas que o paciente pode estar vindo desenvolver e não fala para você, que é dores no corpo por uma má condicionamento ali com relação ao formato do colchão que já se deformou por causa do peso do paciente. E essa cama hospitalar, nós temos a de manivela, nós temos a elétrica, igual eu falei. Todos os dias nós temos que fazer a desinfecção nessa cama, no colchão, na cama toda com álcool a 70%, de baixo a cima. É uma função nossa, mas poucos cuidadores fazem isso, mas você está sabendo agora, você tem que fazer a desinfecção nessa cama, é importante. Isso vai evitar que seu paciente corra risco de ter algum tipo de infecção. Outra coisa que a gente tem que saber com relação a essa cama é que essa cama ela tem que ficar numa posição que seja confortável para a sua coluna, já que o paciente geralmente usa ela quando ele é acamado. Ela tem que ficar na altura da sua cintura, que você não precisa se deitar sobre o paciente. Você, com a coluna reta, você consegue fazer o procedimento de virar o paciente para um lado e para o outro, sem precisar deitar sobre ele. Não sem precisar ficar na ponta de pé querendo fazer o procedimento. Então elas conseguem abaixar. Você controla a altura da cama, que é uma coisa muito importante. Ok? Vamos continuar com nossos materiais agora. Com relação a equipamentos. Com relação a equipamentos, eu não lembro se eu coloquei em equipamentos ou se eu coloquei em materiais, mas eu já vou falar agora, se eu não tiver colocado em equipamentos. Em materiais, já falei. Existem dois tipos de colchão. Nós temos esse colchão aí azul que você está vendo, que é um colchão normal, só que ele é forrado com uma napa, aquelas napas de sofá, aquelas de couro que eles são impermeáveis. Se você der banho no paciente, não vai molhar o colchão. Nós temos dois tipos de colchão também. Nós temos o colchão caixa de ovo, que é um colchão que parece aquelas caixas de ovo onde você encaixa os ovos, aquele crivo de 30 ovos. Ela é utilizada muito para evitar o surgimento de úlcera de pressão, ou seja, para aliviar a pressão do peso do paciente sobre o colchão que é duro. E nós também temos o colchão pneumático, que é um colchão elétrico, o colchão de ar. Esse colchão pneumático, quero falar principalmente sobre ele. Esse colchão pneumático, quando você for dar banho no paciente, esvazie o colchão primeiro. Pois o colchão está lá cheio, se ele estiver cheio, ele vai ficar cheio de buracos, cheio de abaulamento, ele vai todo fazendo aquele monte de volta. Essas voltas vai acumular a água que você jogar para dar banho no paciente. E é muito difícil de secar se o colchão estiver cheio. Isso vai te dar dor de cabeça, um trabalho desnecessário, você vai levar muito tempo para fazer um banho no leito e vai acabar pensando, nossa, o banho no leito deve ser tão ruim, eu não gosto de fazer banho no leito, não sei o que, e é uma coisa simples, é fácil, é muito agradável dar banho no leito. Você esvazia o colchão, ele vai ficar reto, a água não vai ficar empoçada, é só passar um pano e acabou, em vez de ficar secando gretinha por gretinha. Professor, mas depois como é que faz? Tem que tirar o paciente para encher o colchão? Não, é só ligar ele de novo que ele enche com o paciente em cima. O paciente está em cima, não atrapalha ele encher. Então, desliga o aparelho, o colchão o colchão pneumático, deixa o ar sair e depois você começa seu banho, ok? Essa é uma dica que eu dou para vocês, uma dica matadora. Então, vamos continuar com a nossa aula agora falando sobre os materiais. Os materiais utilizados. A gente vai conhecer agora um pouquinho sobre os principais materiais utilizados em domicílio. Vamos começar exatamente pelo número 1, que é a luva de procedimento. Por que eu coloquei ela como número 1? Porque você não pode manipular o seu paciente quando ele está apresentando algum fluido corpóreo. O que seja um fluido corpóreo? Quando está saindo algum tipo de secreção dele, como sangue, secreção, pus, vômito, fezes,
Isso tudo é fluido corpóreo e isso te contamina, transmite doença para você. Então você vai mexer no paciente que está com fluido corpóreo, você vai usar luva de procedimento. Ah, professor, mas meu paciente não está com fluido corpóreo nenhum, eu tenho que usar luva? Não, você não tem que ter nojo do seu paciente. Ah, eu vou encostar nele, vou fazer um cafuné, um carinho, vou segurar ele, ajudar ele a caminhar, tirar ele de um local, colocar no outro. Ele não tem fluido corpóreo, ele está limpinho, você não vai colocar luva para mexer no seu paciente, ok? A não ser que o familiar peça que tem que encostar no paciente somente com luva. Aí beleza, você vai respeitar a decisão daquela pessoa que está te contratando e ele vai ter um gasto a mais desnecessário com compra de pacote de luva. As luvas de procedimento vêm em caixas, é igual essa caixa que está aí atrás da luva, tá vendo? Ela vem em pacote caixa, geralmente são 100 pares de luva, eu não lembro se são 100 pares ou 100 luvas, 50 pares, eu não lembro direito o nome de cabeça. Aí vocês me desculpem por isso. Aí nós temos a luva estéreo, que ela vem dentro de um pacotinho, cada par de luva vem dentro de um pacotinho, e essa luva ela é uma luva mais cara, pois ela é uma luva que não contém bactéria, por isso ela é estéreo. Ela é utilizada em alguns procedimentos em domicílio, como aspiração traqueal, sondagem vesical de alívio, curativos mais profundos que a gente vai aprender, que tem os graus dos curativos, dos tipos de lesões, e a gente utiliza essa luva de procedimento, de estéreo. E quando o médico vai fazer algum procedimento, por exemplo, algumas coisas soltaram, algum tipo de sonda soltaram, a gente vai falar dessa sonda, e o médico vai utilizar a luva estéreo para repassar ela. Agora, do outro lado, nós temos o material básico que tem que ter em todas as residências, independente do quadro clínico do seu paciente. Ele é idoso, precisa ter. Ele é jovem, precisa ter. Ele é adulto, ele precisa ter. Que é gases, algodão, atadura. Qualquer momento uma pessoa pode se barrar em alguma coisa e se machucar, tropeçar e se machucar, cair e se machucar, mesmo que sejam lesões leves, mas ou escoriações. Mas vai sangrar, vai sair algum tipo de fluido corpóreo ali, um pouco de plasma. E esse pouco que vai saindo ali, você tem que fazer curativo para não deixar exposto, ok? Então vamos continuar com os nossos materiais. Nós temos a sonda uretral. Essa sonda uretral é uma sonda que geralmente para o adulto e para o idoso a gente usa a sonda número 12. Ela é utilizada para retirar a urina do paciente no cateterismo vesical de alívio, que a gente vai ouvir falar sobre ele, vamos estudar sobre ele hoje. E a gente usa essa mesma sonda, não a mesma que você usou para tirar a urina e coloca no pescoço do paciente para tirar alguma coisa. Elas são descartáveis, usou, jogou fora. Mas é assim, o mesmo modelo de sonda uretral número 12 que vai ser utilizada para tirar o xixi, mas para aspirar a boca, o nariz e a traqueia do paciente. Ok? É a mesma sondinha. Nós temos a sonda Foley, que é essa sonda amarelinha embaixo da sonda uretral. Elas são utilizadas tanto para aspiração igual a sonda uretral, só que ela aspira de uma forma mais profunda, você pode introduzir ela toda e ela facilita bastante a aspiração. Ela pode ser utilizada também para sondagem vesical de demora, que é diferente da sondagem vesical de alívio, que é feito com a sonda uretral. Essa daí vai ficar muito tempo no paciente, a gente vai falar sobre ela depois. E também alguns médicos colocam ela como sonda para levar alimentação para o paciente. Essa sonda Foley, ela tem um balonetezinho no final que você enche com a seringa de ar. Tá vendo que ela tem duas entradas? Tem uma entrada que tem uma cor, uma argolinha com uma cor. Daí aí temos azul, laranja, branco, cinza, roxo. Esse pedaço que tem a cor aí, a gente utiliza uma seringa de 20 ml com ar apenas. Algumas pessoas colocam até água, mas eu não gosto de colocar água, com ar, para encher o balonete que ela tem na ponta. Quando enche esse balonete, o balonete sufla e não deixa a sonda sair pelo orifício em que ela foi introduzida, ok? Então, para isso que ela serve. Nós temos a sonda nasentérica, que é aquela sonda que é passada no nariz do paciente para levar a alimentação para o paciente. O que a gente tem que fazer todos os dias com essa sonda nasentérica? Além de limpar essa sonda todas as vezes que injetamos medicação e administramos dieta, nós temos que lavar essa sonda
com 40 ml de água limpa, água filtrada, através de uma seringa sem rosca, e você injeta direto essa água nessa sonda. O que a gente precisa fazer mais também? Trocar a fixação dessa sonda. Somente o enfermeiro ou o médico vai passar essa sonda no paciente e vai autorizar você a administrar a dieta dele. Essa sonda ela é fixa com uma fitinha que é colocada no nariz. Eu vou mostrar isso também na prática para vocês. E essa fitinha que coloca no nariz para segurar a sonda, você vai ter que trocá-la todos os dias, pois na hora que você der o banho nela, ela vai soltar. Então você tem que ter o cuidado de trocar todos os dias essa sonda, e eu vou mostrar para vocês. Se você não tirar essa fitinha com cuidado, você pode terminar de arrancar a sonda do paciente, terminar arrancando. Agora nós temos outro equipamento que é o número 3 aí, material, que a gente tem a seringa de 20 ml, é muito importante ter seringa de 20 ml na residência do paciente, e se o paciente for diabético ou precisar tomar algum tipo de anticoagulante, é bom que tenha seringa de 1 ml também na casa do paciente. Elas são todas descartáveis, nessa página aí tudo é descartável, ok? Outro material que nós temos também é o esparadrapo, o micropore, o transpore e o tegaderme. O esparadrapo todo mundo conhece, dispensa comentários, é uma fita mais porosa, mais dura, mais áspera. É uma fita que tem uma aderência muito grande, gruda bastante na pele do paciente, por isso não é muito indicado na utilização em paciente idoso. Principalmente aqueles pacientes que têm aquela pele bem fininha, bem sensível, não utiliza muito esparadrapo nele. De preferência, não utilize em momento algum. Nós temos o micropore, que foi feito para pessoas que têm alergia ao esparadrapo. É uma fita mais tranquila, mais bonitinha, menos aderente que o esparadrapo e mais utilizada. Mesmo assim, eu não gosto de utilizar ela no paciente idoso se a pele for muito fininha. Nós temos o transpore, que é a fita totalmente antialérgica. O transpore, ela não provoca alergia em ninguém, até hoje não há relatos de alergia com transpore. Ela tem a mesma consistência, quando você pega ela, parece estar pegando um esparadrapo, só que ela é transparente, bem transparente. Esse é o transpore e ele é mais caro por ser hipoalérgico. Nós temos o tegaderme, que é uma fita de plástico que é colocada na pele. Ela é muito utilizada em domicílio para colocar nos locais onde tem proeminência óssea e que é mais fácil surgir a úlcera de pressão, aquelas feridas que aparecem quando o paciente fica muito tempo deitado na mesma posição, ok? Então isso coloca geralmente o transpore ali naquele local. Nós temos transpores de vários tamanhos, desde pequeno a grandes. Novamente eu coloquei para vocês o hamper e a cadeira de banho para ficar uma foto maior para vocês estarem dando uma olhada. Nessa foto da cadeira de banho, principalmente, vocês conseguem ver que embaixo do assento onde o paciente senta tem um balde grudado, já vem nesse tipo de cadeira, nesse modelo de cadeira. Eu gosto muito dessa ideia do balde embaixo aí para não sair sujando o chão enquanto você está levando o paciente para o banheiro. Tem uns pacientes que vai fazendo a sua necessidade no meio do caminho. Depois você vai ter que voltar limpando, é mais trabalho, é mais incômodo e o paciente não se sente tão feliz em ver que ele fez aquela sujeira toda na residência dele. Então é interessante que tenha essa vasilha, e se não vier na cadeira, você pode improvisar. Cuidadores também têm que trabalhar com improviso. Então esse vídeo vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu vou estar colocando outro vídeo para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso. Até daqui a pouco, até o próximo vídeo.